Agora aqui no Cultura Diesel eu tenho o prazer de anunciar o meu convidado de hoje, que é Arnaldo Antunes, que está lançando o Novo Mundo. Tudo bem contigo, Arnaldo? Obrigado por nos atender. Tudo Muito bom, bom Camila? dia. Prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre esse novo mundo que estar sendo uma pergunta recorrente, né? Que novo mundo é esse, Arnaldo? Bom, é o que está aí, né? É o que está aí e que, em grande parte, nos assusta, né? E nos surpreende com com todas as mudanças, né? Que vão acontecendo. Enfim, a gente acha que a gente vive num mundo muito difícil hoje em dia, com de certa forma, tudo isso que eu falo na música, né? A insensatez, a falta de consciência, uma crise ambiental sem precedentes e, ao mesmo tempo, pessoas negando isso e uma ascensão da extrema-direita no mundo e as redes digitais impulsionando a violência, a intolerância, os ódios, né? Então, tudo isso é um mundo, enfim, muito difícil, com muitos problemas, assim. A música, de certa forma, a música que dá título a esse disco, né, a canção Novo Mundo, fala um pouco de tudo isso, de certa forma, com um olhar crítico e até, enfim, terrível, né, quando fala do novo mundo que vai se desintegrar no próximo segundo, porque a gente vive uma época de mudanças também avassaladoramente rápidas. Mas eu acho que o disco, de certa forma, porque a gente tem que tomar consciência do que a gente está vivendo para poder até encontrar respostas de como reagir a isso, de como resistir a esse mundo. E acho que o disco acaba apresentando algumas dessas respostas no decorrer dele em canções mais doces, como Acordarei, como, enfim, Para Não Falar Mal, como Primeiro de Janeiro, que é uma música que fala da renovação e tal. Então é um disco que tem os dois lados, né? Tem o lado de um retrato de uma distopia que a gente está vivendo, mas tem um otimismo incorrigível reagindo a ela em outras no lado mais afetivo do disco, vamos dizer assim. E nesse ponto, né, vivendo esse tipo de problema, né, que a sociedade enfrenta como um todo, Arnaldo, tu acha que o papel da arte é qual? É distensionar um pouco, é também trazer uma esperança, é botar o dedo na ferida, é criticar, é tudo isso? Eu acho que é o que nos salva, a arte, a cultura, os afetos, são as maneiras que a gente tem de certa forma sobreviver no meio de um caos, de um, enfim, de um mundo muito hostil, né? Seja nas redes sociais, seja na relação entre as pessoas, seja na política, enfim, é uma forma de dizer que estamos vivos, estamos, enfim, investindo em alguma positividade, mesmo diante de tantos percalços. Anteriormente, tu comentou que tu tá assustado com o que nos levou, essa conectividade, né? A gente está falando de rede social, de tudo isso, né? Como que essa tua inquietação também se reflete no álbum? Olha, eu acho que tem algumas músicas bem contundentes que falam, né, dessas questões. A primeira, Novo Mundo, que a gente comentou, a canção Tire o Seu Passado da Frente, que é um rock and roll bem raivoso, assim, né? E a última faixa, Tanta Pressa Pra Quê, que tem uma temática parecida com a primeira, falando um pouco dessa velocidade das informações nos tempos digitais. E então, mas daí, enfim, o disco de certa forma apresenta essa face, mas traz também, enfim, o desejo de cortesia, né, de gentileza na música para não falar mal, o desejo de renovação, através da música Primeiro de Janeiro, a necessidade do amor em canções como O Amor é a Droga Mais Forte e também Acordarei, que é uma canção de amor, né? O Amor é a Droga Mais Forte é uma canção que fala,
sobre o amor. E eu acordarei é uma canção de amor, vamos dizer assim. Então é um pouco a gente tentando sobreviver e ao mesmo tempo expor o que é, né, essa realidade em que parece que a humanidade está caminhando em direção a um suicídio coletivo, né, uma crise ambiental sem precedentes e ao mesmo tempo muito negacionismo, uma economia global cada vez mais predatória, uma desigualdade monstruosa e essa ascensão da extrema-direita no mundo e, enfim, as guerras acontecendo. Quer dizer, tudo isso que mexe com a gente de alguma forma, né? E ao mesmo tempo as redes sociais, na velocidade da mudança de assunto, faz com que as pessoas fiquem um pouco mais insensíveis aos fatos. Então, de certa forma, isso que você falou da arte tocar o dedo na ferida é um pouco isso, né? Vamos nos ressensibilizar, nos reconscientizar, das coisas para que a gente possa também encontrar saídas, né? E tu acha que existem saídas? Acho que sim, é o que eu estava dizendo, que a arte, a cultura, a Sim, sim, educação, sim. a dignidade, a ética, o afeto, o amor, são as coisas que têm que ser preservadas, a natureza, o convívio com as diferenças, a tolerância, o aprendizado com as diferenças, né? A transformação permanente do sofrimento em riqueza. É um pouco isso. Arnaldo Antunes conosco hoje aqui no Cultura Diesel e vamos falar um pouquinho sobre o produtor Pupilo, né, que teve contigo nesse projeto. Como foi essa experiência, né, e de que maneira que a produção dele impactou também na sonoridade do álbum? Bom, eu já era fã do Pupilo como músico no Nação, depois tocando com Marisa, e enfim, vários projetos que ele participou. O projeto Frevo do Mundo, que eu participei, inclusive, que é uma maravilha. Mas eu nunca tinha trabalhado com ele como produtor, mas já admirava os discos que ele produziu, o disco da Cell, o próprio Frevo do Mundo, o último disco, o disco póstumo do Erasmo, que inclusive ganhou um Grammy, o disco do Nando cantando Roberto Carlos, enfim, várias produções do Pupilo me chamavam a atenção, mas foi uma surpresa mesmo assim trabalhar com ele, porque ele é de uma inventividade, de um desejo de experimentar coisas novas, de trazer ideias muito originais assim para os arranjos. Então, foi um barato, assim, acho que esse disco, de certa forma, renovou a sonoridade do meu trabalho, não só por conta do Pupilo, mas também os músicos que a gente escolheu para compor esse time que gravou, né? O Kiko Dinucci, o Vitor Araújo, o Betão Aguiar, cada um trouxe uma sonoridade muito nova e, ao mesmo tempo, teve uma sintonia entre eles em que o trabalho fluiu muito facilmente, assim, muito o estúdio mesmo como um laboratório de ideias que funcionou muito bem entre a gente. Sempre acho muito interessante de pensar que, bom, Arnaldo Antunes está lançando um disco, só que junto contigo tem uma porção de gente, né? Pois é, além desses músicos que gravaram o disco, teve também a parte instrumental, foi essa formação o disco todo. Teve uma participação do meu filho Tomé tocando guitarra na música para brincar e de um quarteto de cordas com o arranjo do Antônio Neves na música Sou Só. Mas para além né, dos músicos que tocaram no disco, tem as participações especiais do Vandal na música Novo Mundo, da Ana Frango Elétrico cantando comigo o Para Não Falar Mal, e do David Byrne. Essas três participações são participações inéditas, são pessoas com quem eu nunca tinha cantado junto enfim, que eu tenho por todos eles uma admiração, claro que pelo Byrne uma admiração mais antiga e uma identificação também, desde a época do Talking Heads até o mais recente American Utopia, que é maravilhoso. É um artista que sempre foi se renovando e tudo.
A Aninha, eu adoro o trabalho dela, quis chamar ela para fazer essa música que os versos meio se sobrepõem, né? O final de um pega o começo do outro, então o dueto ali funcionou muito bem. E é uma voz muito charmosa, muito cativante, assim. Acho que ficou lindo. E o Vandal, porque também admiro o trabalho dele, ele fez uma participação muito adequada ali no meio do Novo Mundo, ele mandou a música subir um patamar ali com a participação dele, foi incrível. Mas são artistas, parcerias novas, né, recentes. E tem Marisa, que é uma velha parceira de muitos anos, uma companheira, né, de estrada aí, e que eu adoro, enfim, tudo que a gente faz dá muito certo. E aí a gente fez essa música em que o Sol é o narrador, né? A música chama Sou Só, e não tinha como não chamar ela para cantar de novo, né? Que as nossas vozes soando juntas parece que já tem uma identidade própria, assim, que pertence ao inconsciente coletivo, né? É Uma coisa outra assim. coisa já, não é mais, não é Arnaldo, não é Marisa, não é ambos, é outra, é uma É, entidade quase. é, é. Então, tem essas participações. Talvez seja o meu disco que tem mais participações, e foi muito enriquecedor, assim, cada uma delas, né? A coisa com Bunny resultou em duas canções bilíngues que a gente fez junto por e-mail. Aí ele gravou a voz lá em Nova York em inglês e eu cantei em português aqui em São Paulo, que foi muito bacana também. Ele foi muito receptivo ao convite e acho que resultou muito bem. Falou também sobre o Erasmo, né? E a canção Viu Mãe, o que dizer dessa canção? E tem parceiros também, né? O disco tem metade deles são canções só minhas, mas metade são parcerias. Tem duas com a Márcia Xavier, que também é minha companheira, parceira em várias canções, e, e tem uma com o Erasmo, que é uma parceria póstuma, né? Na verdade, é uma letra que foi o presente do filho dele, do Léo, e, e, enfim, um presente maravilhoso. Eu me encantei com a letra, musiquei ela, saiu rápido assim, e ficou uma meio soul music, assim, meio um estilo que tem a cara do Erasmo também, né? Talvez muito pelo caminho também que o arranjo trouxe, mas acho que ficou uma canção muito inteira, assim, muito bem resolvida. E é engraçado que o tema da maternidade da mãe é uma presença em várias canções do Erasmo. Mesmo a canção que eu gravei com ele no ao vivo lá em casa, há muitos anos atrás, que é Sou uma criança, não entendo nada, já falava também de mãe e tudo isso. Então, enfim, eu fiquei muito tocado assim com esse presente dessa letra e acho que a canção ficou linda. Arnaldo, tu também citou rapidamente a participação do teu filho, né? É a primeira vez que vocês trabalham assim em conjunto? Ou como é que é essa relação, entre vocês na hora da música? Olha, o Tomélio já tinha participado, assim como o Braz, meu outro filho, os dois participaram do Pequeno Cidadão, que era Hum. um grupo que a gente gravou um disco, era eu, Edgar Escandurra, Tassiana Barros e o Antônio Pinto. E nós quatro somos pais e resolvemos fazer um disco para as crianças e aí foi um projeto que se chamou Pequeno Cidadão. Eu participei do primeiro disco, depois eles até continuam até hoje com o grupo, fizeram outros discos e tal, mas eu só participei do primeiro. Mas aí fizemos uma turnê com nossos filhos participando dos shows, uma turnê para shows para crianças, né? E, enfim, e os filhos cantavam juntos e viajavam juntos, então foi uma farra, assim, e o Tomé participou. Mas ele era pequeno ainda. Depois ele, enfim, evoluiu muito na música, está tocando muito, e essa participação, essa guitarra dele ficou incrível. E já que tu falou em shows, Arnaldo, como que é a tua relação com o palco, né? Recentemente, a gente te viu, com os Titãs aqui no Araújo, aqui em Sim. Porto Alegre, também, queria saber como que tu te relaciona, né, com o palco, a vibração, a energia que vem da plateia, né? Que espaço, que tamanho que tem essa experiência na tua vida?
Olha, para mim é importantíssimo. Eu fazer show se tornou quase que uma terapia, assim. Eu sinto maior falta quando fico um tempo sem fazer show. Agora eu estava sem fazer show desde o final do ano passado. Ficamos no começo do ano ensaiando para estrear esse show que estreou há 3 semanas atrás no Circo Voador. Aí fizemos agora no Sesc Pompeia o show de lançamento, né, do Novo Mundo. E tô louco para ir aí apresentar no Opinião, dia 24 de maio. Faz tempão que eu não toco no Opinião e acho que é um show muito vibrante, assim, dançante, pesado. Então vai ser um reencontro com o público porto-alegrense numa ocasião de festa, enfim, de celebração, assim, muito legal. Mas o palco, para mim, sempre foi um lugar de descarrego, assim, de energia, de compartilhar energia com o público. Então, essa energia eu acho que me nutre, assim, de certa forma. Eu sinto muita falta quando tenho, na pandemia, por exemplo, que eu fiquei abstinente de palcos durante muito tempo, foi bem difícil. Eu É, adoro fazer show, adoro essa coisa do palco. Acho que para mim, para minha saúde, é uma necessidade, assim, de certa forma, eu me habituei a isso desde ali dos 20 anos de idade, né? Até hoje. E com Titãs foi maravilhoso, a gente matando a saudade. Eu, na verdade, vinha fazendo uma turnê só de voz e piano com o Vitor Araújo, que inclusive gravou o disco e vai estar também, né, no show. Está, enfim, excursionando com a gente, vamos estar junto lá no Opinião. Mas era um show muito intimista, assim, muito sereno, né? Muito minimalista, voz e piano. E aí a pequena turnê com os Titãs deu uma quebrada nisso, né? De repente, de novo, na atitude rock and roll ali em cima do palco. E foi muito gostoso a gente matando a saudade junto e vendo várias idades, né? O público, várias gerações diferentes, pai indo com filho, e mãe, e avô, e sei lá. Enfim, tinha um público muito diversificado, assim. E foi muito gostoso. E para mim deu um pouco esse gostinho, né? Voltar para um show mais pesado, mais dançante, tudo isso, que é o que eu, de certa forma, estou fazendo agora. Já tinha um pouco esse desejo de, quando se terminasse a turnê do Lágrimas no Mar, voltar com um som de banda e tudo isso, mas os Titãs deu um impulso a mais nessa direção, assim, de ir enfim, um show desse tipo agora. e tu percebe que o disco, depois de lançado, e depois que ele vai para o palco, ele toma algum outro tamanho? Tu percebe algumas outras camadas nas músicas que talvez não tinha percebido antes? Ele muda a tua relação com o disco após o palco? Ah, sempre muda, porque você passa a conviver aquilo no coletivo, né? Eu me surpreendi agora nos shows que as pessoas já estão cantando as músicas novas. O disco saiu há bem pouco tempo e elas, enfim, já estão sendo cantadas pelo público, várias delas. Então, isso para mim foi uma surpresa muito gratificante. E mudam, porque elas se relacionam com músicas do meu repertório mais antigas, que entram no show e aquilo tem uma conversa, né? A gente, de certa forma, trouxe a sonoridade do disco novo para as canções antigas, então rearranjamos várias delas, de certa forma, elas se adequaram, né, a uma nova sonoridade. Então, tudo isso é transformador, até do próprio repertório do disco novo, conforme ele está na estrada ele ganha um outro sentido, assim. Arnaldo Antunes conosco hoje aqui no Cultura Diesel. A gente está falando do lançamento de Novo Mundo e tem show agora em maio. Então, no Opinião, Arnaldo Antunes estará de volta a Porto Alegre. Para a gente começar a se despedir, Arnaldo, eu gosto de perguntar para os meus entrevistados o que eles fazem aos sábados de manhã. Porque são muitos artistas, muitos músicos e a gente tem das mais variadas respostas. Então, se agora tu não tivesse me dando essa entrevista, né? Fim da manhã, aqui quase
Pertinho do meio-dia, o que que tu estarias fazendo? Olha, sábado é um dia de show, geralmente, né? Quando eu não tenho show, estou em São Paulo, eu fujo para o mato, vou para o sítio, vou lá ficar com os bichos, cachorro, cavalo, galinha, e tomar banho de lago. Então é o que eu gosto. Mas quando, enfim, também muitas vezes tem show na sexta, e também é sábado de manhã, eu estou querendo dormir um pouco Descansando. até mais tarde, é um pouco isso. Bom, Arnaldo, eu quero te agradecer pela participação aqui no Cultura Diesel, que seja mais uma vez muito bem recebido em Porto Alegre em breve. E é isso, que o novo mundo ganhe o mundo. Obrigada. Obrigado, Camila. Espero você no show, hein? Irei lá. Valeu. Valeu. Beijo. Beijo. Arnaldo Antunes conosco hoje aqui no Cultura Diesel.